Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktabandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyambu Rupam Anjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Gopi Gita. Então hoje nós vamos ler o verso 1 do capítulo 32, que é a sequência do Gopi Gita. Lembrando que o Gopi Gita é o capítulo 31 do 10º canto do Bhagavatam. E Gurudeva ele coloca esse adicional para justamente explicar como foi o desfecho, né, do encontro de Krishna com as gopis. Então, durante todo o Gopi Gita, as gopis então cantaram naquele sentimento de separação, e agora Krishna vai aparecer, né? ou na verdade já apareceu diante delas, e agora a gente vai ver como foi o desfecho. Então, o verso 1 diz: Shri Shuka Uvacha Iti Gopya Pragayanta Pralapantyascha Chitradha Rurudu Suswaram Rajam Krishna Darshana Lalasa. Srila Shukadeva Goswami disse: Ó Parikshit, assim as gopis de Braja, transbordando com intensa avidez para ver o seu amado Krishna, não podiam mais conter os seus sentimentos. Absortas em separação e lamentação, elas então falaram muitas palavras. Suas vozes soavam como um coração partido. E o verso 2, que diz: Tasam avira buchoris mayamana mukhambuja pitambaradharasra guisakshana manmata manmata. Então, Shri Krishna, que é a principal joia da dinastia Shura, apareceu diante das chorosas Brajadevis
Com um sorriso gentil, então, surgiu de sua face, brotou em sua face. Ele estava decorado em seu pescoço com uma guirlanda de flores e com roupas amarelas. A beleza de tal forma perturbou até mesmo a mente do Cupido, que agita a mente de todos os seres. Então, aqui Srila Gurudeva, ele colocou aqui um comentário que, na verdade, ele já havia publicado no livro Bhajana Rahasya. Então, ele foi aqui incluído para comentar esses últimos dois versos aqui. Shri Krishna, que é muito perito em sempre aumentar o prema dos devotos, desapareceu da Rasa Lila. Devastadas pela separação dele, as gopis choraram às margens do rio Yamuna. Lá, tendo eliminado todas as alternativas, né, na busca por Krishna, elas então fizeram kirtan. Suas vozes estavam cheias de um sentimento extremo e elas utilizavam-se de metáforas com significados múltiplos para expressar seus sentimentos. E conforme elas estavam cheias de prema, e agitadas pela dor da separação, suas lágrimas fluíam livremente e continuamente de seus olhos. Ouvindo o choro delas, Shri Krishna Chandra, que estava escondido na floresta densa e escura, aparece de repente no meio delas, manifestando toda a sua luminosidade. Neste verso, Srila Shukadeva Goswami está completamente absorto em Manjari Bhava. E, portanto, ele usou a palavra Shauri, né, com raiva, né, como um insulto, né, a Krishna. Shri Krishna apareceu numa família de Kshatriya, dentro da dinastia Shura. E os membros, né, dessas dinastias tinham um coração muito duro, né, e muito perverso. Shukadeva Goswami foi incapaz de tolerar a agonia de sua Swamini, ou seja, de Radharani, naquela separação por Krishna. E ele, portanto, viu Krishna, ele viu, na verdade, o fato de Krishna ter se escondido como um defeito. Ele não entendeu, né, que aquilo era, na verdade, bom para as gopis, de certa forma. E como diz Gurudeva aqui, ele está no humor de Manjari, né, Shukadeva Goswami. Então ele se dirigiu a Krishna da seguinte maneira: as jovens de Braja são amantes simples, e você ficou muito feliz por fazê-las infelizes. Vendo as gopis aflitas pela dor, você então manifestou toda a sua proeza. Então Srila Shukadeva Goswami sentiu que essa tão dita proeza é, na verdade, uma grande desgraça. E disse: se o seu coração for verdadeiramente honesto, você não deveria fazer tal coisa. Isso é um exemplo de palavras difamatórias usadas sob o estado de prema. Apenas aqueles cujo prema é muito profundo,
podem falar dessa maneira. Shri Krishna Chandra, que é a joia da coroa de todos os passatempos, de todos aqueles, né, que são peritos em passatempos amorosos, apareceu em meio às Vrajadevis, manifestando a sua beleza incomparável, que é descrita neste texto com 3 adjetivos: Smayamana, Sragui e Sakshan Manmata Manamata. Agora Gurudeva vai explicar essas 3. A primeira, Smayamana. Embora a face de Krishna fosse radiante e sorridente, seu coração estava com remorso. Sorrir é uma característica da qualidade de ser a Suprema Personalidade de Deus. Mas o sorriso de Krishna diante das gopis, né, foi causado por emoções que ele experimentou ao vê-las. Ele sorriu para remover a dor que elas sentiam e para consolá-las. Porque a visão, né, de Krishna é extremamente... porque a visão da sua face de lótus encantadora é extremamente encantadora, né, e poderia remover, todo o sofrimento das gopis. Quando Shri Krishna, vestindo a sua pitambara, que significa suas roupas amarelas, ele ouviu o choro, né, dolorido das Vrajadevis. Ele veio rapidamente, segurando a sua pitambara ao redor do seu pescoço, para que ela não caísse. Ele havia encantado as gopis com o som de sua flauta. Naquele momento, todas as gopis abandonaram suas famílias, moralidade, paciência, vergonha e foram até ele. Mas naquele dia, ele as abandonou e desapareceu. Portanto, ao retorno dele, Krishna segurou o seu pano amarelo ao redor do seu pescoço, num gesto demonstrando que ele estava orando por perdão. Ou seja, esse lenço, né, que passa pelo pescoço e cai sobre o tronco, ele juntou as duas partes desse pano com as suas 2 mãos e juntou as mãos em prece com as 2 metades do pano entre as mãos. Isso é um sinal de humildade. Tá? Então Krishna fez isso e apareceu assim diante das gopis. Ou seja, demonstrando humildade, demonstrando submissão e, obviamente, pedindo perdão. Então, consciente de que ele havia causado um grande sofrimento às suas queridas, ele estava admitindo que ele era um ofensor. Então, portanto, ele segura a sua pitambara com as 2 mãos dessa maneira. Tá? Então, o próximo adjetivo é o Sragui. Krishna, ele usava uma guirlanda fresca e radiante de flores da floresta ao redor do seu belo pescoço. Ele usava essa guirlanda de flores de lótus, que são muito refrescantes, apenas para remover o fogo das gopis, né, da separação, né, das gopis. E ao fazer isso, ele expressou um sentimento, dizendo: vocês são as flores da minha guirlanda, vocês são o meu próprio coração. Ao abraçá-las, eu oro por perdão e imploro para que vocês aliviem o meu coração desse sentimento de separação por vocês. Vocês fizeram essa belíssima guirlanda
né, e colocaram ela em mim. E eu estou agora demonstrando a minha gratidão eterna, utilizando essa guirlanda sobre o meu coração. Então Krishna vem com aquela conversa mole, né? Ele não tem assim moral para falar absolutamente nada, né? Só que como ele é um galanteador profissional, ele vem com essa conversa mole, vem se fazendo de vítima e automaticamente, né, enfim, ele vai conquistando as gopis, né, aos pouquinhos. Bom, agora o terceiro adjetivo. Sakshan Manmata Manmata. A beleza encantadora, né, extremamente encantadora de Krishna, embeleza, né, é embelezada, ainda mais embelezada quando ele está entre as gopis. E isso cativa até a mente do Cupido. Aqui as palavras Vyasti Kamadeva e Samasti Kamadeva estão escondidas dentro das palavras Sakshad Manmata, que significa o Kamadeva original, o Cupido, né? Kamadeva é Cupido. O Vyasti Kamadeva, né, são os Kamadevas que existem em diferentes universos. E Samasti Kamadeva é Pradyumna. E o original Kamadeva é o próprio Krishna. Tá? Então são 3 Kamadevas. O Kamadeva comum, que fica rodando pelos universos, né, ou seja, instigando a atração, né, de uma pessoa pela outra. Nós temos depois Pradyumna, que é um dos filhos de Krishna, que é a própria encarnação de Kamadeva, e o próprio Krishna, que é o Kamadeva original, é aquele que instiga amor no coração das gopis e que atrai o próprio Cupido, né, para si. O Kamadeva material, né, chamado de Cupido, ele intoxica todas as divas, as almas condicionadas. Mas quando este Cupido material recebe o darshan da forma de Krishna, que encanta os 3 mundos, ele cai inconsciente. Sakshad Manmata Manmata Krishna, que é o Kamadeva transcendental, manifesta esta forma para diminuir o sofrimento das gopis. Shiladiva Goswami escreve no Krama Sandarbha, que é um dos seus livros, que Manmata Manmata significa aquela pessoa que encanta até mesmo o Cupido, que é também conhecido como Madana. Então, um dos nomes de Krishna é Madana Mohana, aquele que encanta o Cupido. Shri Krishna Chandra, ele manifesta a sua Mohini Murti e também consegue encantar o próprio Mahadeva na sua forma de Rudra. Mas a forma de Krishna como Sakshad Manmata Manmata é manifestada apenas nessa Rasa Mandala. Isso é confirmado no Chaitanya Charitamrita, Adilila 5.212-213. Então, tem um passatempo muito interessante que o Sr. Shiva, ele diz para Krishna que ele queria ver a forma de Mohini Murti. Mohini Murti é uma forma feminina de Narayana, né, de Krishna, enfim, que vive em Vaikuntha, e ela é extremamente encantadora. Ela é a forma feminina mais encantadora de toda a existência. E ela simplesmente atrai qualquer personalidade masculina. Qualquer. E o Sr. Shiva, muito cheio de si, ele diz para Krishna, não, eu quero ver essa forma, deixa eu ver, não tem problema, eu sou um yogi, eu controlo os meus sentidos, né? Afinal de contas, eu sou, né, Mahadeva, né, Mahayogi, eu sou o grande yogi, eu não me deixo levar por nenhuma forma material, por nada pode me atrair, nada pode agitar a minha mente ou meu coração com sentimentos luxuriosos.
E Krishna falou, tudo bem. Então Krishna simplesmente desapareceu. E Shiva ficou ali, né, vamos dizer, sem muita ação. Daqui a pouco ele começa a ouvir lá do fundo, vindo de longe, o barulho de uma bola quicando, né? E ele fica curioso e olha na direção. Daqui a pouco ele vem uma moça quicando uma bola. E ele continua olhando para ver quem era. E de repente ele fica totalmente hipnotizado por aquela forma feminina. E conforme ela vem se aproximando de Shiva, quicando aquela bola, os movimentos que ela faz com o corpo vão fazendo com que a roupa dela, ou o pano que ela tinha, né, sobre o corpo, vá caindo aos pouquinhos, revelando as suas partes íntimas. Naquele momento, o Sr. Shiva, então, ele é totalmente derrotado por aquela forma de Mohini Murti, né, e ele perde sêmen, provando então que até mesmo Shiva pode ser, vamos dizer, iludido por essa forma, pela luxúria. Tá? Isso é um passatempo. Não, esse é o Rudra, né? Tanto que aqui Gurudeva deixa bem claro que isso é Rudra, na forma de Rudra. Rudra é uma manifestação do Sr. Shiva aqui nesse mundo material. Tá? Então ele não é o Shiva original. Ele é um Shiva que é um semideus. Assim como o próprio Sr. Brahma, que também é um semideus, também manifestou luxúria. Narada Muni também tem um passatempo onde ele manifesta a luxúria. Então, essas grandes personalidades também são ameaçadas por esse sentimento de desfrute, de luxúria. Imagine nós, né, almas condicionadas. Então, você lutar contra esse cupido é algo muito, muito difícil. Só nos abrigando nos pés de lótus dos Vaishnavas puros de Gurudeva é que nós podemos nos proteger dessa influência maligna, né, dessa energia material. Tá? Então, aqui nesse texto, Gurudeva ele usa isso como exemplo, tá, para poder dizer o quê? Que essa forma encantadora de Krishna como Mohini derrotou Shiva. Imagine o próprio Krishna, imagine a forma do próprio Krishna. O que não faz com o coração das gopis? Elas ficam simplesmente fora de si. Elas ficam tão encantadas com ele que elas perdem simplesmente a noção de absolutamente tudo. É uma atração fulminante. Né? É como se elas ficassem embriagadas. Né? Então, só que essa forma superior de Krishna, que é o Sakshad Manmata Manamata, ele só manifesta lá na Rasa Lila para as gopis. Tá? Em outros momentos ele não vai manifestar essa forma, porque é uma forma extremamente atraente, encantadora. Tá? Então, aqui no verso do Chaitanya Charitamrita, isso é corroborado. E o verso diz: Vrindavana Purandara Srimadana Gopal Rasa Vilasa Sakshada Brajendra Kumar Sri Radha Lalita Sange Rasa Vilasa Manamata Manamata Rupe Jahara Prakasha. O Senhor Madana Gopala, que é a principal deidade de Vrindavana, é o desfrutador da dança da raça e é diretamente o filho do rei de Vraja. Ele desfruta da dança da raça com Srimati Radharani, Lalita e outras. E ele manifesta a si mesmo como o cupido dos cupidos, Manamata Manamata. Então, Shauri Shri Krishna, que derrotou até mesmo o cupido, apareceu diante das gopis. E, ao ver a sua beleza, Radha ficou perplexa e maravilhada. E ela pergunta: Krishna realmente está presente diante de nós? Muito confusa, ela então disse para as suas amigas: Ó Sakis, é ele que está aqui de pé diante de nós, encarnado como Cupido, cuja forma invisível ataca a todos? Então, isso prova aqui, por essas evidências, né, como Krishna manifestou essa forma. E por isso, Shukadeva Goswami se utiliza dessas palavras. Tá? Sakshad Manmata Manmata, ou seja, o próprio, né, Sakshad, o próprio,
cupido dos cupidos. E aí não importa mais o que ele fez para as gopis, não importa mais o sofrimento que ele causou a elas. Sofrimento entre aspas, tá? Porque como Srila Gurudeva sempre dizia, eles não sofrem. Tá? Tudo isso aqui é uma outra forma de prazer transcendental. Aparenta ser um sofrimento e eles encaram como sendo um sofrimento para que o passatempo aconteça, mas não é de fato um sofrimento. Isso é muito importante que nós entendamos. Tá bom? Agora vamos então para as palavras finais de Srila Gurudeva e aí sim terminamos a leitura do Gopi Gita. Então Srila Gurudeva diz: Krishna ouviu então a canção de amor das gopis, cheia de dor, né? De separação por ele. Percebendo que elas estavam sofrendo por causa dele, né, e não por causa delas, ele então apareceu diante delas. Ao fazer isso, ele demonstrou que aqueles que colocam sem hesitar a felicidade de Krishna diante de suas próprias felicidades, podem facilmente alcançá-lo. Em conexão com isso, Uddhava declarou em suas orações no Srimad Bhagavatam 10, 47 e 58. Ele diz: dentre todas as pessoas na terra, essas vaqueirinhas, apenas essas vaqueirinhas, tiveram as suas vidas feitas perfeitas, porque elas alcançaram a forma de amor mais elevada por Govinda, a super-alma, né, de todos os seres corporificados. O amor imaculado delas é desejado por todos aqueles que temem a existência material, por grandes sábios e por nós também. Krishna e as gopis, para aquele que desfrutou, né, essas descrições desses passatempos muito doces de Krishna e as gopis, né, qual é a razão de nascer numa família brahmana de alta classe ou até mesmo como o próprio Brahma? Então aqui Uddhava coloca a seguinte reflexão. Né? Após ouvir e tomar conhecimento desses passatempos tão doces, né? Quem teria o desejo, né, de desfrutar do mundo material, de ter um nascimento de alta classe? Você perde o interesse por qualquer coisa material. Você só quer continuar absorto nesses passatempos. E é isso que nós vamos fazer. Vamos continuar ouvindo esses passatempos pelo resto das nossas vidas, né, porque esse é a única coisa que nos traz, de fato, satisfação plena. Quando eu estou aqui falando Harikatha, eu estou também ouvindo, porque esse Harikatha não é meu, é de Gurudeva. Então, gravando essas aulas e falando esse Harikatha, isso também é ouvir Harikatha. E é a coisa que eu mais gosto de fazer. Tanto que eu não parei desde o momento em que eu comecei, há mais ou menos 6 anos atrás. Para quem está ouvindo essa aula em 2021, né, já são 6 anos aqui no canal gravando aulas quase diariamente. Né? Então, fora o Harikatha que eu falo diariamente nos programas também, nos festivais, etc, etc. Então, o ouvir Harikatha é simplesmente o que há de mais sublime. O mundo para, tudo, e simplesmente eu fico ali ouvindo Harikatha. Isso é o que de fato preenche a minha vida. E acredito que também preenche a de vocês, por isso vocês estão aqui ouvindo. E quanto mais nós ouvimos, nós queremos ouvir ainda mais. E vamos continuar ouvindo até que a alma esteja neste corpo. E ao trocar de corpo, continuaremos ouvindo também.
Tá? Sempre. Nityam Bhagavata Sevaya, um verso do Srimad Bhagavatam que diz, devemos servir o Srimad Bhagavatam eternamente. E como nós servimos o Bhagavatam eternamente? Ouvindo os seus passatempos eternamente. O maior serviço que nós podemos prestar ao Srimad Bhagavatam é ouvindo ele. Né? É ouvindo ele. Então devemos ouvir o Bhagavatam diariamente. Diariamente. Muito bem. Então aqui Gurudeva cita um outro verso do Bhagavatam que é o 11.2.42, que diz: devoção ou uma experiência direta do Senhor Supremo e o desapego de todas as coisas. Não, perdão. São três coisas. Devoção, experiência direta do Senhor Supremo e desapego de todas as outras coisas. Essas três coisas devem ocorrer simultaneamente para aquele que se abriga na Suprema Personalidade de Deus. E, ao mesmo tempo, esse prazer, ele nutre e ele nos alivia de toda fome que aumenta, né, simultaneamente a cada mordida para aquele que se ocupa em comer. Ou seja, quando você está com fome, né, quando você come quando você dá a primeira bocada na comida, você automaticamente aumenta a tua fome, porque você teve contato com a comida, o prazer daquela comida, isso aumenta a tua fome. Né? Então, esses três processos, que é a devoção, a experiência direta do Senhor e o desapego de tudo, tem que acontecer automaticamente. E isso vai gerar o quê? Uma fome de querer mais Krishna, de querer mais devoção, de querer mais experiência direta. Tá? Da mesma forma como ouvir o Harikatha. Quanto mais você ouve, mais fome você tem de ouvir. Só que porque isso é uma atividade transcendental, você nunca fica saciado. Aqui no mundo material, quando alguém come, tem um momento em que a fome vai cessar. E ele será obrigado a parar de comer. Por quê? Porque senão vai passar mal. Tá? Então, nesse mundo material, os prazeres têm limite. Já no mundo transcendental ou nas atividades transcendentais, porque Bhakti é transcendental, mesmo praticada aqui nesse mundo, ela não traz o quê? Esse sentimento de que já estamos saciados, já estamos satisfeitos e não precisamos mais de Bhakti. Não. Quanto mais nós fazemos, mais queremos fazer. Então, essa foi então a harmonia, né, com este tattva de que Krishna aparece entre as gopis, exibindo uma forma de beleza incomparável e doçura incomparável que encantou até mesmo o Cupido. Assim, Krishna apareceu diante delas. Com amor e veneração, ele colocou a sua guirlanda, que antes elas haviam dado para ele, né, ao redor do seu pescoço, e agora ela descansava sobre o seu peito. Ao fazer isso, ele revelou o seu desejo de ser abençoado pelo abraço das gopis e o desejo de apenas estar com elas. Srila Shukadeva Goswami descreve a beleza de Krishna naquele momento para trazer esta forma encantadora para o coração do leitor, para que ele possa também se manifestar ali. Muito bonito. Então aqui Gurudeva encerra com essas palavras. Então, lembram-se de um verso lá no meio do Gopi Gita, no qual é explicado como Krishna ele abraça as vacas, na verdade, na frente das gopis, dando a entender a elas que ele quer abraçá-las. E agora,
quando Krishna coloca a guirlanda que foi feita pelas gopis, né, ao redor do pescoço dele, né, repousando, né, ou seja, caída sobre o peito dele, ele está indicando que agora ele quer ser abraçado por elas. Ele quer ter os braços delas em volta do seu pescoço, né, e abraçando o seu peito. Então ele deu aqui essa deixa para elas, dizendo: pronto, voltei e quero vocês. Né? Vocês são, na verdade, meu único desejo e eu quero estar sempre abraçado com vocês. Muito bem, então aqui a gente encerra a leitura do Gopi Gita e orando aos pés de lótus de Srila Gurudeva, de Srila Shukadeva Goswami e de todas as gopis, especialmente de Srimati Radhika, né, para que um dia nós possamos ser capazes de experimentar um pouco desse sentimento, participar desses passatempos e poder servir esses passatempos. Lembre-se sempre, nós não queremos estar no papel daquelas gopis. Nós queremos poder servir esses passatempos, servir essas gopis, servir Krishna durante esses passatempos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Isso é muito importante que nós entendamos. Tá? Quando você vai fazer a tua oração, você precisa ter claro, né, qual é o papel, qual é a tua função, qual é o desejo, né, aonde você se insere e qual deve ser o sentimento correto em relação a tudo isso. Então nós queremos servir esses passatempos. Nós não queremos ir lá para desfrutar de absolutamente nada. Esse é o sentimento, né, das servas de Srimati Radhika. Tá bom? Então, um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.